vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Vamos aplaudir a Ele, aleluia, aleluia, aleluia. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba a nossa confissão de fé. Nós esperamos pela sua volta. Nós esperamos pelo nosso encontro, Senhor. Por isso, juntamente com o que diz a tua palavra, nós nos unimos em dizer: ó morte, onde está a sua vitória? Pois sabemos que somos de Cristo e que viveremos eternamente com Ele. Então receba, Senhor, no nosso louvor, a nossa gratidão, a expressão de fé que cantamos, pois esperamos em Ti, adoramos o Deus que tem todo o poder, confiamos na Tua resposta. E a Ti, Senhor, daremos a nossa vida, os nossos dias, até esse nosso encontro. Por tudo Te louvamos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Bom dia a todos. Bom estarmos aqui juntos, uma vez mais na casa de Deus. Muita gente viajando. A nossa oração é para que Deus mantenha e traga em paz o seu povo depois deste feriado. Nesta manhã nós somos privilegiados, pois temos aqui conosco o pastor Jorge e a Naira. Naira, para quem não te conhece, por favor, fique em pé. Ali está a Naira, ali no fundo. A casa é dela. Estou muito feliz de te ver aqui, Naira. Que Deus te abençoe nessa temporada. E nós vamos receber nessa hora, aplaudindo ao Deus da nossa vida, o pastor Jorge, que nesta manhã vai trazer a palavra para nós. Pastor Jorge. Que a paz, que a graça de Jesus esteja em cada coração. Amém. Glória a Deus. Bom, é óbvio o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer. Eu estou profundamente alegre e emocionado de estar aqui. Essa é a minha igreja. Não importa por onde eu ande. Então, quando eu tenho a bênção de Deus de estar com os irmãos e irmãs, é algo especial. É um presente que Ele me dá. E nesta manhã, eu quero meditar com os irmãos sobre um texto de Paulo. Podemos projetar o título dessa reflexão. Cristo na vida. O apóstolo Paulo estava preso, estava em Roma preso. Aí ele recebeu a visita de um irmão da cidade de Colosso, não é? Epáfras. E Epáfras deu um relatório para Paulo, que logicamente Paulo não gostou muito. A igreja de Colosso, uma igreja frequentada por bastante intelectuais, era uma característica da igreja de Colosso. Ela estava sendo influenciada pelo pensamento de um filósofo grego chamado Epicuro.
E este pensamento era traduzido numa forma de humanismo. Era um humanismo epicurista. E o humanismo significa que eu me coloco em primeiro lugar. Essa ideia geral, ao menos do humanismo de Epicuro, você tem que estar no centro da tua vida. É você que está no centro da tua vida. A partir do que Paulo ouviu, ele escreveu a carta aos Colossenses. E nesta manhã nós vamos ler Colossenses 3, de 1 a 17. Quero dizer que o que Paulo discute nesta carta é a plena suficiência de Cristo. Cristo é plenamente suficiente para ser o centro da tua vida. Ou seja, a ideia é Cristo na vida. Eu vou ler estes versículos usando uma tradução. Já temos a tradução da igreja, que os irmãos podem acompanhar. Eu vou ler direto na tradução da NVI. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele
graças a Deus Pai. Amém. Queridos irmãos, nós já conhecemos esse texto, mas normalmente a gente vê esse texto, às vezes até com um pouco de apreensão. Vê esse texto até com um pouco de medo, porque o texto é muito duro. É claro, não está escondendo as coisas, mas tem uma certa sinceridade que nos choca. Mas aí, nós temos que entender o seguinte: Cristo nos salvou, e agora? Estamos salvos, e agora? Isso era que Paulo estava conversando com aquela igreja de Colosso. Ele está escrevendo para uma igreja. A primeira coisa que temos que entender é que Paulo está dizendo o que é melhor para sermos alegres e viver os ricos tesouros que estão guardados para nós. Isso está no versículo 1, quando ele diz: se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, lá no alto. Paulo está dizendo: é possível alcançar esta alegria. É possível se apropriar deste tesouro. Ele será pleno no futuro, lá em cima. Mas é possível agora. E como se faz isso? Ele explica. Mudando o comportamento. A gente muda o comportamento. E reparem, é uma opção nossa. Deus não faz isso. É impressionante. Aqui entra o nosso livre-arbítrio de entender o que é melhor para nós e o que é melhor para aqueles que nos rodeiam. Paulo está ensinando a viver. E ele vai dizer que a melhor forma de vida, ele não colocou isso no texto, mas nós entendemos, não é seguir aquele humanismo epicurista que sugere que você se esbalde, que você faça o que você bem entender, porque quem é dono do teu nariz é você. Paulo está dizendo que não é bem assim. Eu e Naira estamos vivendo num dos países mais sofisticados intelectualmente do mundo. É o único país que eu conheço que filósofo é profissão. É verdade. Você vai fazer filosofia, é tão difícil entrar quanto se você for fazer medicina. Porque todo mundo, se tem algum problema, quer saber o que o filósofo pensa, ou o que os filósofos pensam, porque não existem dois que tenham a mesma posição. Então, você está assistindo um programa de televisão, está toda uma discussão em relação ao governo, etc., tem que ter um filósofo. Senão, não dá ibope, não tem filósofo na França, tem que ter filósofo. Então, nós vivemos num país onde pensar é fundamental. Aliás, eles pensam mais do que fazem e agem. É bem francês isso. E esse texto de Paulo me fala o coração, porque existe sempre uma solução, ou uma opção, ou uma reflexão, que vem de algum filósofo contemporâneo, vivo lá, falando. Mas eu quero que os irmãos vejam que nós podemos fazer a diferença diante desse Estado laicista que não gosta de igreja. Podemos fazer a diferença. Então, a partir deste momento,
nós vamos ver alguns slides, porque eu vou falar do nosso trabalho na França. Primeiro slide, por favor. Já está? Ok. Os irmãos estão vendo uma linda igreja. Ela ocupa meio quarteirão. É uma beleza de igreja. Não sei se concordam, eu acho linda. Está numa cidade chique, chamada Biscarrosse. Esta igreja estava há 13 anos sem pastor. Olha a igreja. 13 anos sem pastor. Através do nosso trabalho, da Cruz Huguenote, etc., com a bênção de Deus, foi para lá o pastor Tiago Clementino. Próximo slide. Conseguimos? Aí está um jovem. Ele está com a esposa, Daiane, e o nenenzinho, que não tem um ano ainda, Sebastião. Já é francês. Francesinho já. Quando Tiago assumiu a igreja, não foi fácil, hein? Quem é pastor aqui sabe o que é assumir uma igreja 13 anos sem pastor. O pessoal está viciado em não ter pastor. É um outro tipo de vício que eu estou descobrindo na França. Porque a membresia não quer ouvi-lo. É muito difícil. Tem que ter todo um jogo de cintura, de... Muito bem. Quando o pastor Tiago assumiu a igreja, depois de 13 anos, o Jornal da Cidade deu em primeira página: Igreja Batista de Biscarrosse tem pastor. Primeira página do jornal. O prefeito quis conhecer o pastor Tiago. O delegado convidou o pastor Tiago e Daiane para jantarem na casa dele. E qualquer atividade pública que haja participação religiosa, estão agora participando o pastor Tiago, da Igreja Batista de Biscarrosse, e o padre da cidade. A cidade tem duas igrejas, uma igreja batista e uma igreja católica. Duas personalidades eclesiásticas, o pastor e o padre. Próximo, por favor. Aqui é um almoço comunitário. A igreja começou a crescer. Tiago começou a se... Deus fez isso. Projetar Tiago nacionalmente já. Ele já foi convidado, ele subiu, tá, digamos, ele é reconhecido hoje como, não somente como pastor, mas como teólogo também. Ele terminou o curso de mestrado em teologia na Faculdade Protestante de Montpellier. Próximo slide. Eu coloquei uma legendazinha. O que aconteceu? Houve um evento na Igreja Católica da cidade. Um evento em torno do tema Justiça e Paz. Pastor Tiago foi convidado a pregar na Igreja Católica. Ali os irmãos estão vendo o nosso Tiaguinho, ex-aluno meu na teológica. Queridos irmãos, esse é um trabalho da Cruz Huguenote. Totalmente diferente de qualquer trabalho missionário que já existiu na França. Ao menos na França.
nós trabalhamos nas igrejas, suprindo ou procurando suprir as igrejas que não têm pastores, com pastores brasileiros que querem ser pastor na França. Não é fácil. Tem que aprender francês, ele vai falar do púlpito, tem que falar ótimo francês, senão não vão lhe dar importância. Tem que se adaptar à cultura. E tem que entender que ele está rodeado de gente que gosta de pensar. Por isso o texto de hoje, que nós estamos vendo em Paulo. Mas este é um trabalho já que eu diria antigo, porque Tiago está na França há 5 anos, ele está em Biscarrosse há 3. E a gente vê que ele não somente criou a possibilidade da igreja crescer, mas ele se tornou uma referência na cidade e na Federação Batista Francesa. Agora nós vamos ver, não dá para apresentar tudo, o último trabalhinho que nós estamos fazendo também. Próximo slide, por favor. É uma declaração. Eu coloquei aqui, recebi esse e-mail ontem, do pastor Marcos Benício. O que aconteceu? Numa cidadezinha chamada Ypres, uma cidadezinha belga, quase fronteira com a cidade de Alouan, na França. Na igreja de Alouan nós temos um pastor brasileiro da Cruz do Guenote, que é o pastor Gilson Souto Maior. E o pastor Gilson me disse: pastor Jorge, temos uma igreja em Ypres, uma igreja brasileira, que não tem pastor. O que nós podemos fazer? Falei, primeiro oramos, né? Vamos orar e a partir daí Deus vai fazer. Os irmãos estão lendo o depoimento dele, agradecendo a Cruz do Guenote, fazendo um agradecimento público a mim. Por quê? Nós fizemos a ponte. Parte do nosso trabalho é este. E hoje, o pastor Marcos Benício está, neste momento, neste domingo, pregando na Igreja Brasileira de Ypres. Próximo slide, por favor. Aí está o pastor Marcos pregando domingo passado. Queridos irmãos, hoje nós temos cerca de, contando com o Marcos que está chegando, cerca de 6 pastores e famílias em igrejas francesas. Pastor Marcos é a primeira exceção de estar numa igreja brasileira, mas na Bélgica. E o que nós fazemos nessas igrejas? Qual é a nossa diferença? Queridos irmãos, não é com o nariz empinado, é com referência diante de Deus que eu posso dizer, nós sabemos fazer igrejas. Por quê? Porque, infelizmente, por causa de 100 anos de guerra, os irmãos franceses se fecharam nas suas igrejas. As igrejas são, às vezes, quase que escondidas. Uma igreja francesa é pequenininha, não tem departamento infantil, não tem adolescentes e jovens, não tem bateria, não tem ministério com idosos. Quando nós chegamos, com muito cuidado, para não chocar, porque eles dizem, ele vem com ideias brasileiras, e isso não é bom, tá? Eles têm medo disso, ideias brasileiras. E a gente, com todo cuidado, leva 1 ano, 2 anos, às vezes mais de 5 anos,
para criar um ministério infantil. Haja paciência, né? Mas aí a igreja vai mudando. Vai mudando. E nós estamos muito contentes com isso. Próximo slide. Ele acabou de chegar e já fez uma reuniãozinha com as irmãs brasileiras. Um irmão brasileiro lá no fundo é o pastor Marcos. E aí a coisa vai mudando, cresce. Eu vou usar uma palavra que é devagar. Cresce devagar, mas vai mudando. Mais um slide. Nesse slide sou eu pregando na Igreja Batista de Montpellier. Queridos irmãos, voltemos ao texto do apóstolo Paulo. A primeira coisa que Paulo nos coloca é a prioridade. Colossenses 3, de 1 a 4. Ele fala do objetivo. Nós devemos ter objetivos. Aprendemos com o cristianismo a ter objetivos na vida. Paulo começa então por descrever as prioridades. Paulo fala de prioridades nesses versículos de 1 a 4. Enfatiza a importância de Cristo em nossas vidas, colocando-o em posição suprema. E essa posição não deve mudar. Para que isso aconteça, devemos entregar nossos corações a Deus, entregando as emoções. Devemos entregar a Ele, por emoções, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. E devemos morrer para nós mesmos, numa entrega total a Deus. Queridos irmãos, falar e entregar emoções, às vezes a gente concorda. Falar em entregar livre-arbítrio, o meu fazer, a minha escolha, talvez a gente aceite. Mas falar em morrer para nós próprios, e o meu nariz, aonde fica? Paulo está dizendo que este deve ser o objetivo do cristão. Uma mudança comportamental radical, que vai do coração, passa pelo intelecto e produz uma mudança total da vida, que é a morte para as coisas do mundo. É interessante que algumas versões falam lá no alto e outras falam lá no céu. Mas o que Paulo está dizendo é que existem coisas de cima, ele está falando, está usando uma imagem, e existem coisas de baixo. Para um pouquinho de se preocupar com as coisas de baixo. Então esta é a prioridade. Este é o objetivo. Queridos irmãos, isto é para todos os crentes do mundo. E quando eu falo com um intelectual francês, eu tenho que mostrar o seguinte: eu não descarto, nem jogo fora na lata do lixo tudo o que vocês produziram e produzem, porque não param de produzir. Educação, ensino, na França, é indústria. O país gira ao redor disso. Custa caro estudar lá. Mas todo mundo vai. Quem pode, né? Porque é caro. O que eu digo? Não, eu não nego. Não jogo fora o que você produziu. A única coisa que eu digo é: minha vida não pode ser norteada a partir do humanismo.
Embora eu concorde que é muito importante eu reconhecer a individualidade de uma pessoa e a minha individualidade, mas, ao ser cristão, eu coloco acima de qualquer pensamento Cristo. Isso é prioridade, isso tem que ser objetivo de vida para todos nós. Próximo slide. Aí o apóstolo vai nos falar de morte. Em primeiro lugar, deve ficar claro que esta morte não é morte física. Paulo está usando uma outra imagem, uma outra ilustração muito forte. Quando ele fala de morte, ele está falando de morte do nosso estado diante do mundo. Diante das coisas. Inclusive, repara, quando a gente fala de morte, a gente fala de morte não só das coisas ruins, também das coisas boas, porque às vezes as coisas boas da vida nos enfeitiçam. Ou, linguagem bíblica, se tornam ídolos. É uma coisa boa, mas vira um ídolo. Coloco esta coisa boa em primeiro lugar. Mas, e esta? Que ordem é esta para morrer? Paulo está falando da ideia de estar separado do mundão. Quando aceitamos Cristo, descemos do trono do nosso ego, do nosso eu em primeiro lugar, e deixamos que Cristo se torne o Senhor e tome o controle. É isso que Paulo está discutindo. A gente vai dizer, não, tudo isso é muito difícil. Mas em vez da palavra difícil, que eu também vou usar nesta reflexão, eu prefiro dizer, tudo isso é necessário para eu atingir um nível de alegria que sem isso eu não tenho. Porque sem isso eu caminho para a escravidão. Vamos ser escravos de um monte de coisa, às vezes diferentes uns dos outros. Mas aí, próximo slide, ele nos fala da roupa nova, ou da roupa limpa. É um trecho que vai do versículo 12 a 14, a roupa limpa. Essa imagem é muito bíblica, porque era usado no Antigo Testamento. Um sacerdote não se apresentava no templo de qualquer jeito. Claro, tinha indumentária, mas além da indumentária, ele tinha que estar limpo. E aí ele nos diz como é esta roupa limpa. Ou seja, a imagem vai tomando concretude. O que é uma roupa limpa para você e para mim? É bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência. Roupa limpa. Se você não é bondoso, não tem compaixão, não é humilde, não é manso, não tem paciência nenhuma, desculpe, mas está com roupa suja, no mínimo velha. Tem que tirar, tem que mudar, tem que pôr uma roupa nova. Suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Essa é a roupa nova que deve vestir o cristão. E deixa eu lhe dizer uma coisa que é óbvia. Quando você usa roupa nova, as pessoas veem que você está de roupa nova. Não sei se você já teve a bênção de ouvir, puxa vida, você ficou tão diferente depois que aceitou Jesus, depois que se converteu, você está mais calmo. Opa, já mudou um pedacinho da roupa, já está mais calmo.
Queridos irmãos, o objetivo, morrer para as coisas de baixo, e a roupa nova nos levam às escolhas de nossa vida. O objetivo nosso sempre leva a escolhas. Se você tem um objetivo, você tem que escolher como você chega da melhor maneira a este objetivo. E aí Paulo fecha esse trecho da carta, versículos 15 a 17. E ao terminar esse trecho da sua carta aos irmãos e irmãs da cidade de Colossos, Paulo fala do amor que o Eterno tem por cada um de nós. Que ele não forçará ninguém a ter a paz de Cristo no coração. Não vai forçar que as palavras de Cristo habitem em nós. Ele, o Deus Eterno, nos dá a opção de aceitar que esses dons e virtudes façam parte da nossa vida. É uma mudança de comportamento. Eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que ir conquistando isso. Porque cada dia eu vou melhorar um pouquinho, vou pedir a ajuda de Deus e eu vou crescendo. Era o que Paulo queria para aquela igreja de intelectuais de Colossos, que estava inebriada por Epicuro. Mas as palavras de Paulo não servem só para a igreja de Colossos, servem para a nossa igreja, servem para o nosso trabalho na França. Porque é totalmente diferente do trabalho no Brasil. As pessoas não entram na igreja, não é porque elas são simples. Elas não entram porque elas acham que já sabem tudo. E que o que eu vou falar, ou que os pastores vão falar na igreja, isso está totalmente fora. Isso é fora de moda. Né? Eles gostam de moda, então é démodé. Não dá. Nós temos que explicar que Cristo está acima. E eu quero dizer para os irmãos que nós fizemos um trabalho na Universidade Paul Valéry, em Montpellier, é uma universidade super famosa, enfim. Fizemos um trabalho com estudantes e foi um sucesso. Começamos o trabalho lá na universidade e depois fizemos uma transferência para a continuidade dele dentro da igreja, no momento fora de culto, fora de estudo. E começamos como? Começamos discutindo as necessidades que um jovem ou um universitário tem. Partimos do... E é muito interessante que nos dispomos a ajudá-los nisto. Então, tinha jovem que precisava fazer uma mudança. Então quem coordenou isso foi o pastor Alexandre, passou a carregar móveis. Faz parte dessa roupa nova, este serviço, essa bondade, essa compaixão. E a partir disso eles começam a ouvir. Um recurso que nós usamos são reuniões, cafés teológicos. Na verdade, a gente chama de cafés filosóficos e começamos a discutir temas que fazem parte da filosofia, mas estão dentro da teologia e da Bíblia. Queridos irmãos, nós terminamos com o compromisso que temos.
que é o próximo slide. Não é fácil fazer de Cristo a prioridade máxima de nossas vidas, mas é necessário. O Deus eterno nos ama tanto que nos deu a liberdade de escolha. Este é o caminho. Esta é a vida que devemos buscar. Este deve ser o nosso compromisso. Eu tenho livre-arbítrio? Tenho. O filósofo estava errado? Eu sou um indivíduo? Eu tenho uma individualidade? Tenho. O filósofo não está errado. Mas eu digo para Deus, Senhor, obrigado pelo livre-arbítrio que o Senhor me deu. Eu coloco o meu livre-arbítrio debaixo dos pés de Jesus. O Senhor reina e faz o que quiser. Mas isso é prática. Não pode ser papo furado. Não é apenas uma oração, é prática. Tem que mudar de roupa. Tem que morrer. Tem que ter um objetivo. E tem que escolher os caminhos para chegar a estes objetivos. Com isso, queridos irmãos, eu trago uma pequena palavra da França, que traduz também as necessidades daquele país para os irmãos. E juntos, eu gostaria muito de orar com os irmãos neste momento. Sou totalmente solidário também com as nossas irmãs venezuelanas que estão aqui. Numa situação totalmente diferente. Porque eu estou num país rico. País rico. A gente não sabe o que é país rico. Se não for para um país avançado da Europa ou para os Estados Unidos. Nós não somos país rico. Mas existem países muito mais pobres ou com muito mais dificuldades que a gente. Eu vou pedir aos irmãos que se levantem e se deem as mãos. Isto é um símbolo. Somos um corpo. E por incrível que pareça, essa é uma expressão tão profunda. Corpo de Cristo. Imagina, eu fazer parte do corpo de Cristo. Que eu seja uma célula pequenininha, daquela sem importância, mas que eu esteja no corpo de Cristo. Vamos orar então, irmãos. Pai querido, nosso Deus de amor, obrigado pela Tua palavra, porque ela aquece os nossos corações, ela nos confronta. Obrigado, Pai, porque ela nos ensina a viver de forma diferente, mais rica. Ela nos ensina a termos alegrias que antes não tínhamos, porque estávamos totalmente à margem, Senhor, da Tua vontade. Mas agora, Pai, nós nos alegramos e sabemos que a Tua igreja está reunida nos lugares mais diferentes, às vezes escondidinha, porque não pode se apresentar claramente. Às vezes, com toda a liberdade que temos, como aqui, a nossa querida Igreja Batista em Perdizes. Mas, Pai, nós oramos neste momento por cada cristão sobre a face da terra. Todos eles. Não oro só, Pai, pelos cristãos ricos, do mundo rico. Oro pelos cristãos e oramos juntos pelos cristãos que sofrem nesse momento necessidades que às vezes nós nem conseguimos imaginar, como os nossos irmãos na Venezuela. Pai querido, derrama do Teu Santo Espírito. Dá-nos da Tua sabedoria. Dá-nos coragem e força para transformar estas palavras sábias
reveladoras, inspiradas por Ti, que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, para transformar essas palavras em vida, vida cotidiana de cada um de nós, para que o mundo veja, através da nossa vida, que nós temos algo muito bom e que eles devem querer também. Abençoa, Pai, cada um de nós. Abençoa todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Aleluia. Aqueles que irão nos ajudar com a ceia agora, venham à frente, por gentileza.